Graça e a paz do Senhor seja com você nesse dia, hoje dia 18 de maio. Vamos ler lá no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 24 e 25. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém deseja ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, desconsidere, perca de vista e esqueça-se de si mesmo e de seus próprios interesses. E tome a sua cruz e siga-me. Apegue-se firmemente a mim, conforme-se inteiramente ao meu exemplo de vida e, se necessário, de morte também. Pois todo aquele que pretende salvar a sua vida, o seu conforto e segurança aqui, perderá a vida eterna. E quem perder a sua vida, o seu conforto e segurança aqui, por minha causa, achará a vida eterna. Pedro, Tiago, André e João, eles eram pescadores antes de se tornarem discípulos de Jesus. As suas vidas, elas giravam em torno dos detalhes da pesca, das condições climáticas, dos consertos das redes, da captura dos peixes, da obtenção de lucro para a sobrevida. Quando Jesus os chamou para se tornarem pescadores de homens, eles fizeram uma mudança dramática na sua vida. Nós vemos lá em Mateus, no capítulo 19, no versículo 21 e 22, nós vemos o contraste desses discípulos, né? Nós vemos o jovem rico ir embora, foi pedir a Jesus e ele foi embora triste, porque ele percebeu aquilo que ele teria que abrir mão para poder seguir a Jesus. Veja, o convite do Senhor geralmente significa, sim, modificar o nosso modo de viver. Deus espera que nós nos adaptemos ao seu plano. E os planos de Deus, eles se baseiam na bondade, na justiça, na misericórdia, porque o caráter de Deus é perfeito. E por isso, por ele ser um Deus perfeito, nós podemos confiar na direção que ele nos dá. Se nós formos ler lá em Provérbios, no capítulo 3, versículos 5 e 6, nós vamos aprender que aceitar a vontade de Deus e fazer as mudanças necessárias nas nossas circunstâncias, nos nossos relacionamentos, é sempre uma ação muito mais sábia a tomar. Então veja, mudanças que podem ser necessárias na nossa vida. Um exemplo é o pensamento. O nosso pensamento, o pensamento de um cristão, deve corresponder ao pensamento de Jesus. As nossas ações, elas precisam corresponder ao que a Bíblia ensina. Quando nós pensamos também em mais mudanças, nós precisamos sim redefinir os nossos compromissos, os nossos relacionamentos. Deus deve ser a nossa maior prioridade e os seus desejos para nós devem ter a precedência sobre qualquer preferência pessoal e que os outros também podem vir a ter ou a fazer. Nós devemos sim avaliar cuidadosamente as nossas escolhas à luz da palavra, à luz dos planos que Deus tem para nós. E nada disso, nada dessas mudanças, elas acontecem imediatamente depois da salvação. A salvação é a entrada para dentro do trem, mas o processo, a viagem, ela se transcorre ao longo da nossa vida. E é ao longo da nossa vida que nós precisamos estabelecer essas mudanças. Então eu queria te convidar para estar orando comigo nesse dia, dizendo assim: Senhor, me encoraje a ajustar as minhas escolhas, as minhas preferências, meus relacionamentos e meus compromissos, conforme a tua vontade e a tua palavra. Que o Senhor seja sempre a minha prioridade. Cumpra, Deus, o teu plano em todas as áreas da minha vida. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor te abençoe e que o Senhor te guarde. Eu te espero aqui amanhã. Até lá.